Olá pessoal, aqui é o Tainha. Vou estar fazendo mais um vídeo pro meu canal do YouTube, pro meu blog do vinho para água, na Poker Strategy, e pro meu outro blog que eu tenho fora da Strategy, que é muito semelhante. Eu acho que no meu último vídeo sobre a headline, eu falei sobre jogadas não standard e como elas podem maximizar o nosso lucro nas jogadas. Eu vou estar trazendo aqui 9 mãos, mostrando jogadas que não são standard e bet sizes que não são standard também, e está mostrando como que isso pode aumentar o nosso lucro jogando contra jogadores regulares ou semi-regulares. Eu vou estar fazendo mais vídeos nesse formato que eu acho bem interessante, e vou estar mostrando algumas mãos aqui pro pessoal. Eu já estou com uma sample de 61 mil mãos e tá dando para tirar algumas mãos para mostrar de exemplo. Então vamos para essa primeira mão aqui. Eu tenho um 4-4 no Big Blind. O EP abre, parece um jogador regular. Tenho 3.400 mãos dele, é um 29-14. A roda em fold e a gente do Big Blind, a gente dá call. A gente acerta top 7 nesse bordo. A gente dá check para aplicar um check raise. O vilão beta. A gente continua com o plano. Eu dou um check raise aqui. Eu não dou esse check raise muito alto, que aqui eu quero representar para ele mais um draw do que um set, para ver se ele já me volta um re-raise aqui. O que não acontece, o vilão dá só call. Quando ele me dá esse call aqui, eu não excluo da mão dele overpair de nenhum gênero, nem mesmo um as-as, eu não excluo que ele possa dar esse call aí. Ele poderia dar raise também, e coloco ele também em draw quando ele me dá esse call aqui. No turn bate um valete, que é praticamente uma blank. Ela vai melhorar aí só para um valete que por acaso não quis dar raise aqui no flop, e para um Ice valete que possa ter dado esse call aqui também. Então, o que eu decidi fazer aqui? Aqui eu decido dar check, porque se eu betar aqui, o vilão, claro, ele pode continuar com os draws e com os overpairs dele, mas eu dando check eu vou induzir ele a betar aqui, porque para mim, na cabeça dele, pode passar que eu possa estar em draw, porque com o 7 aqui, o standard seria continuar betando, né? Porque esse bordo está bem wet, né? Ele está bem carregado. Agora abriu ainda um segundo draw. Então qual foi a minha ideia aqui? Foi aplicar um double check raise nele, porque eu acho que com todo o range que ele me deu call aqui no check raise no flop, ele vai betar nesse turn, né? Todos os overpairs vão betar, e pode ser que ele bete também os draws. Então eu dou check e ele beta. Esse size dele aqui foi bem baixo para um overpair tá betando aqui. Eu acho que um overpair aqui betaria mais forte. Então, no meu pensamento, o range dele ficou mais expostado para
para algum tipo de draw que ele possa ter. Aí aqui agora eu aplico um outro check raise, dessa vez mais alto. E o vilão chova. Quando ele dá chova, a gente agradece o chove dele. E ele mostra um As-Dama Suited. Que no caso, se eu tivesse betado aqui no turn, vamos supor que eu fizesse um size standard, betaria aqui 1,50, ele com certeza ele iria pagar essa bet nossa aqui no turn, como poderia dar raise também, mas eu acho que se eu tivesse entrado betando aqui com essa mão, ele tenderia mais a dar call, porque ele tem duas overs mais flash draw. Poderia também ter chovado da mesma maneira, isso aí eu não vou saber, mas eu acho essa jogada aqui a melhor opção. E no caso dele dar só call aqui no turn, quando eu entro betando, depois de dar check raise no flop, eu represento mais a mão que eu tenho, que é um 7. Né? Então, talvez ele não, se ele for um jogador que entende a matemática do jogo, ele sabe que quando eu beto aqui no turn, contra um 7, a equidade dele está bem ruim. E o chove dele não vai ter fold equity, porque um 7 aqui, seja bottom, qualquer tipo de 7 aqui eu não vou foldar. Então acho que ele tenderia mais a dar call. Aí o Hero aqui maximizou, conseguiu extrair o máximo possível de uma mão no turn que já não era forte. No flop sim era uma mão forte. Vamos aqui para a próxima mão. Esse é um Ace Dama. Acho que é até o mesmo vilão. Deixa eu ver aqui. Iaquiada. Não, é outro vilão, é diferente. Beleza. É um jogador aparentemente regular. Abre do Dearly Position. Ele é um 24-18. Ele abre 15% do Dearly Position. Eu dou call. Eu não vou dar tribet com essa mão aqui com ele, porque quando eu levo uma 4bet aqui, eu vou ter que enfiar esse Ace Dama no bolso, e é uma mão muito forte para mim estar transformando ela em blefe, tribetando pré-flop. Eu prefiro dar o call e jogar uma mão boa, mesmo fora de posição. Quanto a isso, não tenho problema. Vem um board que acerta uma parte do meu range, que eu dou flat, pré-flop, 7-7, 6-6, 3 e 3. Acerta uma outra parte do meu range, que é suited connectors, de médios a altos. Eu dou check e o vilão beta. Eu tenho notado bastante nesse limite que o bet size em geral desses vilões regulares ou semi-regulares traduz muito a mão que eles têm. Vamos pensar, a gente tem, enquanto está jogando, tem que pensar. Ele betando meio pote aqui, ele não vai estar betando. Quando eu falo nunca, gente, não é que é nunca, porque tudo pode acontecer, mas quase nunca ele vai estar betando meio pote nesse board aqui com overpair, com um as, um rei, um dama, valete, 10, 9. Ele nunca vai estar fazendo isso. Então eu coloco ele muito em algum tipo de draw. Ele pode ter aqui um 8-9 suited que ele tem no range, 15%, cabe nesses 15% o 8-9 suited. Pode ter um flash draw aqui também, de copas, pode ter algum tipo de backdoor.
Então, qual que foi o meu plano para essa mão quando ele faz esse size? O meu plano aqui foi dar um check raise nele aqui no flop, com essa mão, transformar a Easy Dama em blefe. Por quê? Quando ele faz esse size aqui, eu tô muito... Essa mão minha, ela tá na frente de uma parte muito significativa do range dele. Só que aqui eu tô fora de posição, eu não posso dar call com As e Dama, porque não tem um turn bom para mim, a não ser um As ou uma Dama. Ou seja, eu vou ter, se eu optasse pelo check call aqui, eu tô dando check fold para check foldar a maioria dos turns, quase todos os turns. Então qual que é o plano que eu inventei na hora? Dou check raise no flop e mando uma bomba em qualquer turn que não melhore o range de draw do vilão. Esse foi meu plano quando ele efetuou esse bet size. Ele dá call. Quando ele me dá esse call aqui, ele continua tendo os draws dele. Overpair na mão dele eu quase que descarto completamente. Quase. Não por esse call aqui, mas sim pelo size de bet dele. No turn vem um As que não podia ter vindo carta melhor para nós. Não podia ter vindo carta melhor. Como eu coloco ele em algum tipo de draw, eu faço um size não muito alto aqui. Eu faço um size com que ele continue me dando call com, sei lá, com qualquer tipo de draw que ele tiver aí. Qualquer um. Ele me dá call novamente. Ele poderia ter, nesse caso aqui, ele podia ter um As-X suited. Não, um As-X suited, ele poderia até me dado raise aqui no flop. Ou, por exemplo, um combo draw, As 5 de copas, As 4 de copas. Né? Poderia ter me dado raise, e o que não aconteceu. O vilão deu só call. No turn bate um 9, que é uma blank quase total. Esse 9 aí ele melhorou para um 10-8 suited, que o vilão poderia ter me dado raise, ter atolado comigo pré-flop. Poderia ter me dado raise também no turn, mas não fez. Mas é uma parte assim, irrisória do range dele, 10 e 8 de copas, por tudo isso que eu falei. Porque ele poderia ter feito uma jogada diferente e porque é um combo só. É só 10 e 8 de copas. O que eu decido fazer aqui? Eu decido dar check. Por quê? Porque como eu coloquei ele em um range de draw, o draw aqui não paga uma bet. Porque draw aqui falhou tudo. Não tem... Não é só esse 10 de 8 que acertou. E eu betando aqui contra esse 10-8, eu vou tomar um raise aqui e eu vou ter que jogar o mouse no monitor, né? Para dar um call chorando aí, né? Então eu prefiro dar o cheque aqui para induzir o vilão a blefar. Os draws falhados dele. Esse size dele aqui foi assim... Eu dei instant call nele, eu nem pensei para dar o call. Eu dei call na hora. E vilão mostra um dama 10 de copas. Aí se pergunta, por que você não deu raise, Tainha? Porque não tem mão pior que paga. Nenhum draw aqui vai me pagar um raise. Raise aqui vai me pagar um 10 e 8 de copas. Pode me pagar. Pode me pagar um As 9 de copas? Pode, mas são poucos combos. Então eu acho que ele tem mais draw no range dele do que essas mãos, 2 pares. Eu vou dar um pause aqui agora, porque eu vou estar mostrando uma mão que eu joguei contra um membro aqui do fórum e eu vou tampar o nickname dele.
Bom, estamos de volta, galera. Essa mão aqui foi jogada ontem. Eu decidi tampar o nick desse membro do fórum porque eu não acho legal eu estar fazendo um vídeo e mostrando o nick do vilão, porque ele é membro da Poker Strategy, eu conheço ele. Depois, se ele quiser revelar o nick dele e falar que ele que jogou a mão, e talvez explicar o que ele pensou nessa mão, ele pode falar, mas eu, para ser correto, eu não vou estar mostrando o nick dele. As estatísticas são essas aqui. Vou esquecer que eu sei quem é. Vou estar analisando aqui. Vou estar olhando só estatísticas, bet sizes e, né? Um 24-18, 8K. Ele tá com pouco mais de 100 big blinds. Ele tá com nem 110 big blinds. Eu tô no big com rei 9 off. Ele abre do botão e eu dou call defendendo meu big blind. E o flop vem um flop bem complicado. Complicado por quê? Complicado para o botão se betar. Porque esse bordo aqui acerta bastante o range standard dos regulares desse limite, que eles dão call com Broadways, todos os Broadways, e todos os Broadways nesse bordo tem alguma coisa. Ou tem par mais draw, ou tem draw, ou tem dois pares. Então é um bordo que acerta bastante o range do big. Ele sai apostando aqui 1/3 do pote. Eu achei um size, não entendi esse size na hora, fiquei meio sem entender. Eu fiquei achando que era mais um draw do que a mão que ele realmente tinha. Talvez um segundo par fraco, também eu pensei, um 10x. Mas beleza, ele fazendo esse size aqui, eu tenho que dar call com o Gutshot. Eu não vou foldar isso aqui, não vou dar raise também, porque não é uma mão boa para me dar raise. Dar raise aqui para 4 outs. O rei eu não estou contando ele como out, então eu dou só call. No turn vem um 3 de paus, que é uma scare, seja para mim e seja para ele também. Para ele pode ser uma carta boa, ele podia ter um flash draw que estivesse betando 1/3. Tá comprando que betou baixinho no flop. Eu dou cheque, o cheque aqui, meu cheque é para check foldar, não posso mais continuar com essa mão nesse bordo. Só que o vilão, ele dá check behind. Quando ele dá check behind, eu excluo praticamente qualquer tipo de flash draw dele. Qualquer tipo de flash draw dele. A não ser que ele tenha eu acho que não tem sentido um flash feito aqui da check behind. Então eu coloco ele muito em um segundo par. Um top pair bem fraco. E não vejo um outro tipo de mão. Ele pode um 9-9, um 8-8 que tivesse betando 1/3 para me foldar só o meu lixo completo que eu pudesse ter. No turn bate a carta mágica, que é a dama. Bom, quando bate essa dama, eu, sabendo e acreditando que ele não tem um flash draw, eu tenho que conseguir extrair o máximo com essa mão aqui das mãos que ele possa ter. Se eu betar aqui bem baixo 30 centavos, por exemplo, ele com um 9-9, ele não vai pagar aqui. Ele não tem... Com uma mão desse tipo, ele não vai pagar aqui nunca. Então, qual que foi meu pensamento? Eu tenho que extrair
de mãos que ele pudesse ter betado no flop e que melhorou agora. A única mão que melhorou aqui agora foi um dama 10 na minha cabeça. Um dama 10 e eu escolhi fazer uma overbet aqui. Eu overbetei esse board. Por quê? Porque o flash draw aqui ele não beta nunca um size desse tamanho. Ele vai betar menor para levar a call de uma mão pior. Então, fazendo essa overbet aqui, eu tô quando eu faço isso, na maioria das vezes eu tô polarizando a minha mão. Ou eu não tenho nada, que eu fiz um float no flop, só um float com um lixo completo para roubar no turn, que não deu porque ele checou. Então, quando eu faço esse size aqui, ou eu tenho uma mão muito boa, ou eu não tenho nada. E ele tem algumas mãos no range que ele ainda me paga uma overbet, eu fazendo esse tipo de jogada. Foi o que aconteceu. E ele mostra um dama valete que betou bem fraco no flop. Então essa é uma outra jogada fora do padrão. Agora eu já posso tirar, voltar isso para cá. Agora eu tenho 18 suited do Big Call, defendendo o Big contra um jogador bem alegre. Bem alegre, ele é um 35-25, abre 74 do botão. Então assim, é um range gigantesco. E eu vou escolher jogar um pós-flop, mesmo fora de posição, mas com uma mão que joga bem. Tem uma boa playability. Check. Vilão beta, call. Eu dou call. No turn, vem um 10. Que contra o range de valor dele, que ele pudesse ter betado no flop, melhora só contra 9-9, porque valete aqui continua na frente, porque tem dois pares com 3, então não tem porquê eu dar donkey bet aqui. E eu acho que os draws ele vai betar aqui de novo, um flash draw, por exemplo. Só que ele não beta, ele dá check behind. Quando ele dá esse check behind aí, eu pensei que ele tivesse algum tipo de showdown value, que tivesse checando. No river bate um 5 e eu tenho que escolher um size que uma mão tipo 9-9, 7-7, 6-6, que uma mão desse tipo me pague. Então eu optei aqui por betar 4 big blinds para tomar call de uma mão desse tipo. E ele mostra um 6-6. Que se eu tivesse betado aqui bem mais forte, pode ser que ele não desse esse call. Vamos para a próxima mão. Dama 9 suited. Abro do CO. O Big Blind aparentemente um regular meio esquisito. Ele é um 25-17. Tem uma diferença bem grande aqui de VIP para pré-flop raise. Então esse jogador tende a ser fish. Ele tende a ser fish. Por enquanto ele está com lucro bom, 16 BB/100, mas a sample é pequena, 2K praticamente de mãos. Esse board aqui é péssimo para ele, não acerta o range dele. Um baby board. Quando ele dá check aqui, eu decidi não se betar,
porque ele tem um fold para c-bet de 38% no flop, 33% no turn. Então ele não vai foldar uma mão melhor do que a minha aqui. Então eu prefiro dar check behind e pegar uma free card. No turn bate a carta boa para nós, mas para ele também pode ser boa, ele pode ter uma dama também. Ele c-beta, eu dou call. E ele aqui me dá um cheque no river. Uma dama boa aqui, ele vai betar grande parte das vezes. E algumas vezes ele pode dar check behind. Ele pode dar cheque aqui, esperando que eu bete um draw falhado ou que eu invente algum tipo de blefe. Mas eu acho que ele tende mais a betar uma dama boa. Então quando ele dá o cheque aqui, eu coloco ele em uma mão muito fraca ou um lixo completo. Então eu tenho que betar aqui, mas betar quanto? É betar bem pequeno, para estimular ele a dar qualquer tipo de hero call e me pagar com uma mão fraca. É o que ele faz, ele me paga com um 3. Se eu tivesse betado mais alto aqui, eu não teria ganho esses 3 big blinds. E quando eu falo 3 big blinds é muita coisa, gente. Para quem tá batendo o limite com 3, 4 BB/100, 3 big blinds é muita coisa. Vamos para a próxima mão. Eu tenho um as rei de MP, abro 3 big blinds, o botão da call, e esse jogador aqui squeeza, que parece ser um jogador regular, ele squeeza. Aqui não existe fold, eu dou uma 4 bet nele, dou 4 bet para tolar. E ele dá call na 4 bet. Quando ele me dá call nessa 4 bet, eu coloco ele em um range as dama, 10-10, valete, as e rei. Dama também eu não tiro do range dele, porque não é muito comum. É bem possível que ele me dê call na 4 bet com dama, mesmo sendo errado, mas ele não me parece ser um bom jogador, então eu não excluí dama do range dele. Ele dá check. Quando ele dá esse check aqui, ele pode estar dando check aqui muitas vezes para check foldar alguma dessas mãos que eu falei. Às vezes ele pode dar check call também. Só que um check call dele aqui, por exemplo, se eu betasse aqui $2, o pot iria para 9. Então o que eu faço? Eu faço um slow play com o meu top pair, top kicker. Porque sim, o bordo tem flash draw, mas flash draw completa para se bater um Diamonds no turn, um fantástico Diamonds no turn, vai completar para algumas mãos, para algumas poucas mãos que ele possa ter no range de call dele, as dama de ouros, as valete de ouros. Então eu me dou esse luxo de dar um check behind para pegar uma street no turn e talvez uma street no river de valor. No turn vem o fantástico Diamonds, que aí eu já não gostei, mas eu vou continuar com o meu plano. O vilão dá cheque e eu beto bem baixinho, eu beto 1,70 para ele me pagar com aquelas mãos que eu falei que eu tinha colocado ali no range antes. Qualquer flash draw que ele tiver aqui vai ser um check shove, não tem conversa. Aí eu iria foldar a minha mão. Quando ele me dá call, ele está capando bastante o range dele. Capando
aqui no turn ele pode me dar esse call aqui e entrar de donk shove no river com uma mão melhor do que a minha. Mas não é o que acontece, ele me dá cheque de novo. Aqui eu acho que muita gente daria cheque behind aqui com essa mão, com medo de um fantástico flash draw. Eu não. Eu aposto bem baixinho de novo. Eu estou apostando $2 num pote de 9. Ou seja, eu ainda extraio de algumas mãos do vilão. É o que acontece, ele mostra um dama-dama bem mal jogado da parte dele. Então aqui está mais um exemplo de como tirar valor. É uma jogada de risco essa. Quando eu dou check behind aqui no flop, eu estou assumindo um risco que bata o 5, que bata uma carta de ouros, e que ele tenha um flash draw. Mas aí quando eu dou esse check aqui, duas coisas tem que acontecer para eu como eu gosto de dizer, pulando na lança. O que tem que acontecer? Tem que bater um ouros no turn e ele tem que ter um as dama de ouros ou um as valete de ouros, que é o range que eu coloquei para ele. Então duas coisas têm que acontecer. E não vão ser tantas as vezes que dois cenários vão acontecer assim, de bater um ouros no turn e dele ter a mão e ele ter um flash draw aqui no flop. Por isso o meu cheque behind. Aqui o mais dama. Aqui coloquei só para mostrar uma jogada explorativa. Tem um jogador tá abrindo do CO. Tem um jogador regular bem agro. Aqui ele tribeta bastante. Isso aqui são os tribets. Esse aqui é o tribet. Esse 16 é tribet big contra botão, o 19 é big contra small e esse aqui é big contra botão. Ele tribeta bastante, não, ele tribeta uma boa frequência. Então, ele vai tribetar bastante o céu aqui do botão, porque ele é um jogador que sabe que ele tem que tribetar o botão aqui algumas vezes, algumas boas vezes. E eu sabendo que ele sabe disso, eu forbeto ele, que eu acho que eu vou ganhar muito fold, principalmente pelo size que ele usou de tribet. Ele fez 80 em 27. Se ele tivesse feito 90, eu faria a jogada da mesma maneira, mas esse 80 me convida muito mais a dar uma 4 bet light para ele. Eu tenho a mão certa para isso. Então isso foi para explorar uma característica desse jogador. Penúltima mão, rei valete do botão, donkey limpa, eu isolo, e um jogador aparentemente regular aqui embaixo da call, 25-19 e 24k. Bom, ele dando esse call aqui, muitas vezes ele não vai ter, a maioria das vezes ele não vai ter uma mão forte. Ele tem ainda alguns Broadways que ele possa ter, mas pela frequência de tribet dele, eu acredito que eu, isolando do botão o CO, ele vai me dar tribet aqui assim, bem mais light do que se eu tivesse abrindo do botão. Então eu coloco ele num range bem fraco. Pocket pair, suited connectors, as suited, mãos desse tipo. Se eu CBtar esse bordo aqui, eu pego uma street ainda de um pocket pair médio baixo. Mas a minha ideia aqui não é pegar uma, é pegar duas. Então eu dou o check behind. Minha mão não precisa de proteção. Então eu dou um check por valor aqui no flop, para ver se ele me blefa o turn ou o river. Ele entra de bet no turn. Não tem motivo nenhum para dar raise, porque eu quero que ele bete de novo o river. E é o que ele faz. Ele entra betando de novo no river e eu dou só call. Não tem
Por que eu dar raise aqui? Porque não tem uma mão pior que me pague um raise aqui. Eu dou call e ele mostra um A6, que se eu tivesse feito a jogada, vamos dizer, standard, eu não teria pego todo esse valor dele. A última mão, rei 5 suited, botão, vilão aparentemente regular, 21-16. A gente falou para trips, vilão checa. Aqui eu tenho duas opções, ou eu posso dar check behind com meu trips, ou eu posso betar. Se eu beto eu tenho que betar baixa, não posso betar alto aqui. Então eu faço uma bet bem baixa. Essa bet bem baixa eu iria fazer ela também se eu tivesse um bom top pair aqui, um rei bom. Mas eu optei por ser betar baixo para induzir algum tipo de blefe do vilão. Ele me dá um mini raise. Quando ele me dá esse mini raise aqui, o meu plano deu certo. Só que ele não vai me dar esse mini raise aqui só com lixo. Ele vai ter muito rei no range que me dá esse mini raise aqui. Mas só que eu não posso foldar minha mão. Continuo com o plano, dou só call. Quando ele checa o river, o turn não tem mais conversa. Um rei ele não tem. Porque nesse 10 aqui ele ia betar sempre. Sempre. Então eu coloco ele numa mão bem fraca, algum pocket pair baixo que inventou um raise no flop, que era essa a minha intenção. Eu dou check behind aqui de novo, porque não tem por que eu betar. Aqui uma mão pior não vai me pagar, e eu dando esse cheque aqui, eu tento passar para ele, não sei se ele vai entender, espero que sim. Tento passar para ele que o rei também eu não tenho. Porque um rei aqui betaria muitas vezes, principalmente quando abre o draw. Ele checa e eu beto bem baixinho para tentar levar a call de algum pocket pair. E ele paga com menos ainda, paga com ace high. Mas é um outro exemplo de como extrair valor de mão lixo do vilão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram do formato desse tipo de vídeo, é só vocês falarem que eu tô com a intenção de fazer mais. Mas se deixarem o feedback que vocês gostaram, eu me comprometo a fazer mais. Tinham me pedido um vídeo sobre... como é que fala, gente? Me deu branco. Sobre percentuais de fold para 3bet, de 4bet. Só que eu decidi não fazer esse vídeo por quê? Porque se vocês forem aí na parte de estratégia dos nossos artigos aí da Poker Strategy, vocês vão encontrar um material bem completo sobre isso. Tem um artigo que explica muito bem. É só vocês irem aí na parte de estratégia que vocês vão encontrar isso aí. E então tá, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.